Vamos começar então, tá, amores? Na página 25, para fazer a correção. Observe a tabela abaixo e responda as questões. Então, a gente vai observar ela e vamos ver o que está pedindo o enunciado da A. Ao longo do período mostrado na tabela de 1940 a 2007, o crescimento vegetativo cresceu ou decresceu, senhorita? Cadê? Oxe, povo, tudo saiu. Deixa eu ver aqui quem pode responder. Dona Júlia. Júlia. Posso responder essa questão? Pode, vai. Ele decresceu, professora. A Júlia respondeu também. Decresceu, muito bem. Ao longo do período, então, ele decresceu. Então, a A seria decresceu. Muito bem. Nós já estudamos o crescimento vegetativo, é calculado pela diferença da taxa de natalidade e taxa de mortalidade. No entanto, quando observamos a tabela, percebemos que a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade não dá valor exato. Isso ocorre porque as taxas de mortalidade e natalidade da tabela estão por 1000 e o crescimento vegetativo está em porcentagem. Por exemplo, vamos fazer o cálculo do crescimento vegetativo para o período de 1980 e 1991. Então, o crescimento vegetativo estava em 18,9 por 1000 habitantes, né? Porém, a tabela nos mostra que esse período o valor é de 1,89. Porquanto devemos multiplicar o crescimento vegetativo em porcentagem para chegarmos ao valor de 1000 pessoas. Nesse caso aqui, amores, a gente precisa... Esse aqui é hardcore, é mais difícil, né? Então, esse aqui a gente vai precisar multiplicar por 10, Dona Lorena. Olha aí, Dona Lorena arrasando sempre. Muito bem. Esse aqui é... Dona Lorena sempre arrasa. Tá bom, amores? Então, pra gente chegar na porcentagem, a gente precisa multiplicar por 10. Então, a gente vai fazer 1,89 vezes 10. E aí, a gente vai chegar por 1000. Certo, amores? Tranquilinho? C. Vamos traduzir os valores da tabela quando for por 1000 ou em porcentagem. Por exemplo, para o período de 2000 a 2017, mostrando na tabela, temos uma taxa de natalidade de 19,8 por 1000. Isso quer dizer que a cada conjunto de 1000 pessoas no Brasil, nasceram 19,8 pessoas. Nesse mesmo período, o crescimento vegetativo brasileiro foi de 1,2%. Isso quer dizer que a população do Brasil aumentou em 1,2 pessoa para cada conjunto de 100 pessoas analisadas. Qual foi o período em que cada conjunto de 1000 brasileiros morreram? 9,8. Deixa eu ver. Senhorita Agatha, você respondeu esse? É que 1,2 e 1,20 dá no mesmo, entendeu? Se fosse 1,02, aí seria diferente. 1960 a 1970. Muito bem, senhora Agatha. Você está arrasando. 2. Uma grandeza ou fato relativo é aquela que depende de outra grandeza ou de outro fator para ser verdadeira. É o caso da densidade demográfica, que além da população, depende da área. Já uma grandeza ou fato absoluto não depende de relação. Considerando que foi exposto o que você aprendeu, classifique os termos da tabela abaixo em população absoluta ou população relativa. Então, vamos lá. População total vai ser o quê, senhor Tiaguinho?
Ok. Lembra que a gente falou sobre população absoluta e a gente falou sobre população relativa. As duas coisas são diferentes. As que são relativas, ou seja, precisa de um referencial para ser determinado, a gente chama de população relativa. Aquilo que vai ser só número, a gente vai chamar de população absoluta. A grosso modo é isso, entendeu? Então, o total de população depende de alguma coisa? Depende do quê? Não é só do número da população, não? Entendeu? Entendeu a lógica, seu Tiaguinho? Quando vocês entenderem uma coisa, gente, pergunta sempre, tá? A população absoluta, muito bem. Esse aqui, ó, no primeiro quadrinho, população total, então vai ser população absoluta, certo? Tranquilex? Muito bem. Agora, densidade demográfica vai ser relativa ou absoluta? Senhor Gabriel? Oi, População. Densidade demográfica é relativa ou absoluta? Relativa? Relativa. Eu já deixo você falar um, seu Pedro. Que você não fez a lição de casa, seu Pedro. Vamos lá. País povoado, senhor. Tudo bem. População. País povoado, senhor Pedro. País povoado também é relativo. Também vai ser relativa, muito bem. Rogerinho, quer responder uma? Rogério? A gente tá aqui na página 26. A população, o país populoso, Rô, você acha que vai ser uma população que vai ser... Opa! Uma população absoluta ou uma população relativa? Tá ruim seu microfone, Rô. Não consegui ouvir. Faz pra câmera porque eu não tô conseguindo ouvir seu microfone. A população populosa vai ser, número 1, absoluta ou vai ser relativa? Aí você põe o número 2 na câmera. A população populosa. Isso, senhor Rogério, muito bem. Populoso vai ser absoluta. Arrasou, Rogério. Muito bom. Certo? E aí, população por área, dona Júlia? Relativa. Arrasaram. Deu para entender bem a diferença entre relativa e absoluta? A absoluta só vai depender dos números, enquanto a relativa vai depender de um fator a mais, seja área, seja qualquer coisa que seja, tá? Que não dependa só do número da população. Certo, chuchuzinhos? Vamos continuar, então. Peraí, só deixa eu arrumar aqui o negócio. Pronto. 3. Observe a tabela abaixo. Então, a gente vai ter as regiões aqui do Brasil, né? Primeiro o Brasil como um todo, depois o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Muito bem. A tabela mostra a densidade demográfica do Brasil e das regiões brasileiras em 2 períodos, de 1950 a 2010.
Já estudamos que a densidade demográfica é a divisão da população total pela área. Assim, a tabela nos mostra o resultado da população total brasileira nos períodos considerados pela área total de nosso país e de modo semelhante das grandes regiões. Quais eram as duas grandes regiões brasileiras consideradas grandes vazios demográficos de 1950 a 2010? São duas regiões, deixa eu ver. Região norte e sudeste. Sim, senhor Pedro. A região norte e região centro-oeste. Vocês estão vendo? Ela tá mais vaziazinha, tá? Ela tá mais... Tá difícil ali. Por isso que o Brasil não é um país... O Brasil é um país populoso, mas a gente não é um Brasil povoado. Certo? Vamos agora para 27. Então, isso é tarde, né? Oi? As regiões norte e centro-oeste ainda são um pouco populosas, né? São poucos. São poucos. A gente vai ter algumas regiões que vão ser mais povoadas, né? Mas vai ser pouco mesmo assim. Bem pouquinho. Com relação principalmente a toda a faixa litorânea que a gente tem no Brasil, é quase nada que tem dentro do país, né? No interior do continente. Certo? De acordo de 1950 a 2010, qual foi a variação de densidade demográfica das regiões Sudeste e Nordeste? Elas sempre foram maiores? Deixa eu ver para quem eu vou perguntar. Essa você não fez, ok. Deixa eu ver. Tiaguinho, você fez essa, Tiaguinho? Elas aumentaram, né? A quantidade de pessoas aumentaram, tá? Só que o que acontece? De 1950 até 2010, elas não alteram a posição delas, ou seja, a região ela sempre vai permanecer em primeiro lugar, o Sudeste. Em qualquer período que você olhar, você vai ver que ela sempre vai estar em primeiro lugar. Só que, como o senhor Tiaguinho observou muito bem, aumentou bastante o número populacional, tá bom? Então, não houve alteração na colocação, mas no número de habitantes. Entenderam? Sim? Já a região Nordeste, ela sempre também vai se manter na primeira posição, mas vai aumentar de acordo com o tempo o número populacional. A mesma coisa, certo? Sim? Então, em questão de colocação de povoamento, elas sempre vão se manter as mesmas, mas existe um aumento no número populacional. Tranquilo? Alguém precisa que eu dite essa? Não? Não? Tranquilo, então. Deu para entender, Lô? Ok. O mapa abaixo mostra os países mais populosos do mundo em 2011. Vamos ver. Preencha a tabela a seguir, classificando os 10 países em destaque no mapa, considerando os seguintes critérios: ordem decrescente da população e quantos países há no continente, certo? Então, na verdade, ele vai falar aqui pra gente colocar, né? O primeiro país até o último mais populoso, tá? Então, não. Ele faz conta, não. Assim, o enunciado até pede, né? Não é que ele pede, ele só pede pra você tentar ver a diferença. Não precisa, ele vai... O que você precisaria colocar, talvez, seria os dados. Ó, de 2050 tinha tanto, em 2010 tinha tanto, entendeu? Mas conta mesmo, não precisa. Mas não precisa colocar isso também, porque tá na tabela, por que a gente vai botar de novo na resposta, né? A gente só precisa observar o que aconteceu.
Vamos lá, então. Então, a gente vai colocar em ordem decrescente. Então, deixa eu ver aqui. Muito facinho. Rogério, meu amor, qual país você colocou que é mais populoso? A Pro ainda não tá te ouvindo. China, muito bem, seu Rogério. Deixa eu ver aqui agora. Júlia, qual país você colocou em segundo lugar? Índia, muito bem, dona Júlia. Ágata, qual você colocou em terceiro? Estados Unidos, estão arrasando, muito bem. Lô, qual que você colocou em quarto? Indonésia, muito bem. Em quinto lugar, senhor Gabriel. Olha, provavelmente deve estar errado, mas eu coloquei a Rússia. Tá errado mesmo. Aí é o Brasil, tá? Vou até colocar aqui no chat o Brasil, porque aí a gente tem aqui no... Ai, meu capitão. Aí a gente tem a sequência bonitinha aqui no chat, né? Quem quiser dar uma conferida. E aí você muda o número, viu? Deixa eu ver quem mais. Tiaguinho, qual que você colocou em sexto? Paquistão, arrasou. Senhor Pedro, qual você colocaria em sétimo lugar? Agora sim a Rússia, né? Agora sim a Rússia. Muito bem. Agora sim a Rússia. Qual continente coloca a Rússia? Ásia? Não, pode colocar ela na Europa. Ok, então. Qual continente? Verdade. É uma questão importante. Rogério, meu amor, qual que você colocaria em oitavo? Bangladesh. Estão arrasando. Muito bem. Deixa eu ver, Júlia, qual que você colocou em nono, né? Júlia? Como não tem? Ai, são 10 países, baby. Conta aí quantos países tem. São 10. Tudo bem. Vamos lá. Ágata, qual que você colocou em nono? A dona Lorena respondeu pra nós. Isso mesmo, a Nigéria, né? E por último, mas não menos importante, o Japão.
Muito bem, amores. Estou feliz que vocês todos responderam muito bem. Para estar muito feliz com vocês. Esse aqui dos mapas qualitativos e quantitativos a gente leu juntos, lembra? A gente fez algumas questões, inclusive, né? O que eles estavam falando. Então, gente, a gente vai começar a dar início ao novo capítulo na página 30, que seria sobre a estrutura, população e movimentos migratórios. A gente, até agora, apenas viu como que funciona a sociedade, a quantidade de pessoas, por que que é importante estudar isso, por que que isso é relativo, por que que a gente faz esse tipo de coisa, né? Então, dando um resumão do que a gente viu no capítulo 1, a gente viu que a gente precisa estudar o crescimento populacional para poder entender e fazer uma infraestrutura melhor nos lugares onde essas pessoas vivem, tá? Vai ter mais escolas aonde? Num lugar onde vai ser mais povoado ou num lugar que vai ser menos povoado? Um lugar que vai ser mais povoado, porque a necessidade, a demanda de lá vai ser maior. Por isso que a gente estuda também. A gente precisa estudar a idade em que eles vão fazer esse estudo. A população precisa saber qual que é a idade da população? Precisa, por quê? Toda a economia vai girar em volta disso também, certo? A gente vai ter previdência, a gente vai ter comércio, vai ter várias coisas. Então, a gente precisa estudar esse tipo de coisa para poder entender melhor quais infraestruturas a gente vai precisar manter, certo? Agora, no capítulo 2, a gente vai ver por que que as pessoas mudam de lugar, por que que um lugar vai ser mais povoado que o outro lugar, esse tipo de coisa, tá? Vai ter motivos? Claro que tem, gente. Ninguém muda da onde nasceu de graça, certo? Ainda mais um pessoal que é mais apegado à sua terra e tudo mais. O gênero também vai ser estudado? Sim, vai ser estudado. Imagina só, num país onde só tem homem, gente. Não dá, porque as pessoas precisam se reproduzir. E se só tiver homem no país, como é que se reproduz? Não tem como. A mesma coisa mulher, se tiver muita mulher e pouco homem, aí deu ruim aqui também. O que a gente pode fazer aí, né, pra dar uma ajudada? Certo, amores? Não, se bem que nesse caso de gênero não tem muito o que a gente fazer, né, mas... Então, vamos lá. Olha aí, Tiaguinho ligou a câmera, estou contente. Vamos lá. A estrutura populacional, ou seja, meus amores, o que é estrutura populacional? A gente vai ver como que é a sociedade da qual a gente vai estar estudando. Então, por exemplo, no Brasil, a gente vai ter uma população mais jovem ou mais idosa? Ou mais meia-idade? Ou o que quer que seja? Certo? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Como você já sabe, a população de nossa cidade, de nosso país, é composta por homens e mulheres de diversas idades e origens. Então, quando nos referimos à estrutura populacional, estamos dizendo que compõe uma população, ou seja, quantos homens e mulheres há, qual é a idade deles, quando nascem e morrem em média por ano. Mas também podemos saber, estudando a estrutura populacional de certo lugar, como as pessoas se comportam, ou seja, quantos estão desempregados, quantos estudam, entre outros dados. Uma das maneiras para constatarmos a estrutura populacional e organismos características dessa população para estudá-la e fazê-lo por meio de gráficos. O gráfico próximo para o estudo da população é de pirâmides etárias ou histograma. Lembra que eu tinha mostrado para vocês os gráficos que vai ser pirâmide, aí vai ser pirâmide invertida, que vai ter o topo de grandão e a base pequenininha, e vai ter aquele que parece uma coxinha. Lembra que eu desenhei esses mapas para vocês mais de uma vez, inclusive? Vocês lembram disso? Sim. Então, isso daí vai ser os gráficos, tá? Que ele tá falando. Além disso, vocês viram? A gente estuda várias coisas. Por que é importante saber se a população estuda ou não? Vocês têm ideia? É importante saber porque, por exemplo,
Não para quem é inteligente, mas, por exemplo, se eu tenho uma indústria e aí eu tenho um lugar, eu vou para um lugar onde tem poucas pessoas que têm uma educação, né, que têm acesso a uma educação, não vai ser mais difícil eu procurar pessoas com com mão de obra qualificada? Vai, né? Então, é importante a gente saber disso, porque eu não vou colocar num lugar onde as pessoas vão ter pouca instrução e não vou saber mexer no meu maquinário. Entenderam? Sim? Amores, mas a gente continua na próxima aula, que é amanhã, certo? E aí a gente vai conversando mais sobre estudo populacional. Ficou alguma dúvida, algum choro, alguma lamentação? Não? Tranquilinhos? Amores, um beijo e um queijo. Até amanhã.